Olá, eu sou Jaqueline Paiva, professora de Biologia da Escola Israel Leocádio de Vasconcelos. E eu vou gravar aqui um vídeo falando sobre o grupo sanguíneo fator RH. O fator RH, ele corresponde a um grupo de glicoproteínas presente na membrana das hemácias. Existem pessoas que vai ter esse grupo de proteína nas membranas das hemácias e existem pessoas que não terá esse grupo de proteínas. Então, quem determina a presença ou não desse grupo de proteínas é um gene chamado de gene D. E aqui nós temos o genótipo, desse gene, que representando as variações do gene. Que no caso, quando é Dzão, ou quando ele vem em heterozigose, Dzinho, ele vai determinar a presença desse grupo de glicoproteína na membrana das hemácias, e aí a gente considera essa pessoa RH positiva, ou seja, ela vai ter o fenótipo, RH positivo. Enquanto aquelas pessoas, em que o gene vem sendo recessivo, Dzinho, esse gene vai determinar com que não ocorra a presença desse grupo de glicoproteína na membrana das hemácias, e aí a gente considera essa pessoa como RH negativo. A pessoa que é considerada RH positivo, ela já vai ter esse grupo de proteína, que são, grupo de glicoproteínas, que são consideradas antígeno, RH, na membrana de suas hemácias. Já no plasma sanguíneo, elas não possuem nenhum anticorpos para o fator RH, ou seja, sem anticorpos, anti-RH. Enquanto as pessoas RH negativas, elas não vão possuir esse grupo de glicoproteínas para o fator RH na membrana das hemácias. No entanto, se elas forem sensibilizadas, com algum tipo de transfusão sanguínea, com pessoas que são RH positiva, aí ela vem desenvolver anticorpos, em seu plasma sanguíneo, chamado de anti-RH ou anti-D. Esse daqui é uma foto, do Karl Landstein, que foi um médico austríaco, que em 1970 ele descobriu a presença deste grupo de glicoproteínas na membrana das hemácias de algumas pessoas. E também, a presença desses anticorpos, anti-RH, no plasma sanguíneo de algumas pessoas que eram consideradas RH negativas. Então, aqui, como foi que Karl Landstein fez esse experimento? Ele pegou uma macaca do gênero Rhesus, retirou sangue desse animal, retirou algumas hemácias e colocou, misturando aí, ao sangue de coelho. Ao retirar o sangue de coelho, ele observou a presença de anticorpos anti-RH. E, ao testar esse soro anti-RH na população, descobriu que 85% das pessoas testadas, elas reagiram a esse soro anti-RH, sendo consideradas RH positivas, enquanto 15% da população testada, elas são consideradas RH negativa, porque não ocorreu nenhum tipo de aglutinação quando foram misturados aí sangue dessas pessoas ao soro anti-RH. Aqui, fazendo a tipagem sanguínea, considerando o fator RH e também o sistema ABO. Este soros, o soro aqui de coloração azul, ele é o anti-A, então ele é contra o A. O amarelo, o anti-B, e o transparente aqui, o incolor, é o anti-D, ou seja, anti-RH. E aqui eu tenho, 1, 2, 3, 4 lâminas que foram colocadas, gotinhas de sangue de pessoas. E nessa primeira lâmina, uma pessoa colocou, no caso aqui, 4 gotinhas, e foram acrescentadas a essas gotas de sangue, os soros, soro anti-RH,
soro anti-A, soro anti-B e o soro anti-A e anti-B. Nessa primeira lâmina aqui, a gente observa, né, que essa pessoa ela é RH negativa, porque quando foi colocado o soro anti-RH, não ocorreu nenhum tipo de aglutinação. Isso para o fator RH. Enquanto para o sistema ABO, a gente observa que ocorreu aglutinação quando foi colocado, o sangue foi submetido, né, ao soro anti-A, e também quando foi submetido, né, ao soro anti-A e anti-B, porque aqui nós temos a presença também, né, de anticorpos, né, de aglutininas, no caso aqui, né, anti-A. Então, essa pessoa, ela, né, é A negativa, porque não ocorreu, porque ocorreu aglutinação quando esse sangue foi submetido, né, ao soro anti-A e também, né, ao soro anti-RH, ela não ocorreu aglutinação, por isso que ela é RH negativa. E para o sistema ABO, ela é A, do tipo sanguíneo A, já que ocorreu aglutinação aqui, né, no soro anti-A. Na segunda lâmina, a gente vê que ocorreu aglutinação, né, quando o sangue foi submetido ao soro aqui, ao sangue foi submetido ao soro anti-RH, né, então a pessoa é RH positiva. Enquanto ao sistema ABO, essa pessoa ela é do tipo sanguíneo B, porque quando o sangue foi submetido ao soro anti-B, ocorreu aglutinação, tanto aqui como também aqui ocorreu um pouquinho de aglutinação, né, no soro anti-A e anti-B, porque aqui tem, né, anticorpos contra o B. Na terceira lâmina, a gente vê que essa pessoa, para o sistema RH, ela é RH negativa, já que não ocorreu aglutinação desse sangue quando submetido ao soro, né, anti-RH. E para o sistema ABO, ela é do tipo sanguíneo AB. Você observa que ocorreu aglutinação quando o sangue foi submetido, né, ao soro anti-A, ao soro anti-B e também ao soro anti-A e anti-B. Na quarta lâmina, essa pessoa, para o fator RH, ela é RH negativa, já que não ocorreu aglutinação, e também para o sistema AB, né, não ocorreu aglutinação desse sangue quando submetido ao soro anti-A, ao soro anti-B e ao soro anti-A e anti-B, sendo a pessoa considerada, né, do tipo sanguíneo O, ou seja, O negativo. Aqui é uma tabela mostrando, né, os tipos sanguíneos envolvendo o sistema ABO e o fator RH, para quem é que pode doar, né, e de quem pode receber. E a gente observa aqui que o tipo sanguíneo O negativo, ele, né, só pode receber dele mesmo, não é isso? Então, por isso que a gente considera mesmo, de verdade, o O negativo o, né, doador universal, porque ele pode doar para todos os outros tipos de sangue, né, incluindo o sistema ABO e o fator RH. E o receptor universal, a gente destaca aqui, né, o tipo sanguíneo AB positivo, porque ele pode receber de todos os outros tipos sanguíneos, incluindo, né, tanto para o fator, né, para o sistema ABO, como também para o fator H, sendo positivo ou negativo. Quando a gente fala, né, do fator RH, a gente lembra de uma doença que é chamada, né, de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, ou doença hemolítica perinatal. Essa doença, ela ocorre, né, nos recém-nascidos, né, no feto, no final da gravidez e nos recém-nascidos. Essas crianças, elas nascem, né, com uma forte anemia, elas podem ter problemas cognitivos, de desenvolvimento mental, apresentam também a pele amarelada devido à destruição de suas hemácias, né? E aí essas hemácias destruídas vão ser metabolizadas no fígado da criança
e ocorre a formação de um pigmento chamado de bilirrubina, e a criança fica com a pele amarelada. Então, essa doença hoje, ela não é comum mais, porque as mulheres, elas fazem, né, o pré-natal, e tem como o médico saber, né, se essa mulher, ela é RH negativa, e se esse feto, ele pode vir a ser, né, RH positivo. Mas, antes de ter esse acompanhamento, né, do pré-natal, essa doença, ela era muito comum. Quando é que ocorre caso de eritroblastose fetal? O próprio nome eritroblastose fetal, né, eritroblastose quer dizer que são hemácias jovens na corrente sanguínea desse bebê, né? Por quê? Porque as hemácias adultas são destruídas, né, e pelos anticorpos, né, anti-RH, e aí vai, né, o organismo vai produzindo aí hemácias jovens. Então, essa criança vai apresentar hemácia jovem, eritroblastos, na corrente sanguínea. E em que casos, né, ocorre aí a eritroblastose fetal? Isso ocorre quando a mãe, né, ela é RH negativa e ela está grávida aí de um filho que é RH positivo. Então, se o filho é RH positivo, o pai dessa criança é RH positivo também. Na primeira gravidez, geralmente, o filho, né, que é RH positivo, não vai sofrer nenhum dos sintomas da eritroblastose fetal. Por quê? Porque se a mãe ainda não tiver sido sensibilizada, né? Mas pode ocorrer dela já ter sido sensibilizada? Pode, se ela tiver recebido uma transfusão sanguínea, né, de sangue RH positivo, então ela vai ser sensibilizada. Então, a primeira gestação dela já pode, né, ocorrer a eritroblastose fetal. Caso ela não tenha recebido nenhuma transfusão de sangue, né, que com esse de sangue, né, de uma pessoa positiva, RH positiva, a primeira gestação dela, o feto não sofrerá essa doença, né? Mas o feto, a primeira gestação, ela vai fazer com que, né, a mãe seja sensibilizada, porque quando a mulher ela vai dar à luz, hemácias, né, presentes na placenta, entre em contato com as hemácias da mãe, e aí a mãe vai ser sensibilizada, começando a produzir, né, os anticorpos anti-RH para destruir essas hemácias que chegaram na corrente sanguínea dela, proveniente do bebê, que é RH positivo, né? Passando-se, a mulher vinha a ter uma segunda gestação, e se esse feto, esse segundo feto, né, for também RH positivo, aí sim, esse segundo feto, a mãe já foi sensibilizada, ocorrerá a eritroblastose fetal. E nesse caso, né, na segunda gravidez. Para isso não ocorrer, né, o que o médico faz? Na hora do parto, ou até mesmo 72 horas antes, é dado à mulher uma injeção de anticorpos, né? Aliás, é dada à mulher uma injeção de anticorpos anti-RH para que esses anticorpos ele venha a destruir as hemácias, né, do bebê que vai sair pela placenta e entrar em contato com o sangue da mãe, para que a mulher, quando for ter uma outra gestação, né, e o feto for RH positivo, ela não vir, este feto não vir, no caso aí, desenvolver essa doença, ou seja, para a mãe não ficar sensibilizada. Existe também, né, o RH nulo, porque esse RH nulo, né, ele é um sangue muito raro, que é chamado também de sangue dourado. E em que casos ocorre? Né? Por exemplo, a pessoa que é RH positiva, ela tem um grupo de proteína, ela tem uma proteína chamada de RHD, e existe outras várias proteínas ligadas a esse grupo. Então, ela é RH positiva. A pessoa que é RH negativo, ela só não vai ter esse grupo de proteínas chamado de RHD,
mas ela tem outras proteínas associadas a esse grupo RHD. Ela não tem o RHD, por isso elas são consideradas, né, RH negativas. Já o RH nulo não tem nenhum tipo de proteína, né, ligada, né, a esse grupo de proteínas, né, do fator RH. Viu? Ela não tem nem o RHD e nem tem as outras proteínas ligadas a esse grupo. Então, gente, bons estudos a todos e até a próxima.